Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso Especialista em Vendas com Gestão no Tempo e Estratégias de Negociação. Na aula de hoje veremos a importância de fazer perguntas estratégicas para entender as necessidades do cliente. Abordaremos técnicas para identificar suas dores específicas e oferecer soluções mais alinhadas. O objetivo é capacitar os participantes, os nossos alunos, a aprimorarem suas habilidades de vendas. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar nessa aula sobre faça perguntas para entender melhor as dores do seu cliente. Vamos lá? Entenda as dores do seu cliente. Dores? Que dores? Tá doendo o quê? Então, deixa eu te explicar um negócio. As pessoas, elas podem ter feridas almáticas. Como assim? Feridas na alma. Se você está me acompanhando aqui, eu já te ensinei sobre corpo, alma, espírito, e eu estou falando da alma, onde estão as emoções. Existem pessoas que têm seus traumas. Existem pessoas que têm as suas dificuldades, as suas predisposições para fazer alguma coisa e aquilo que elas não têm predisposição para fazer. Agora, você anda fazendo perguntas intrusivas? Você sabe fazer perguntas sem ser intrusivo? Tem pergunta que ofende, viu? Mas eu sempre ouvi falar que perguntar não ofende. Concordo, mas você tem que saber fazer a pergunta. Dependendo do como você faz a pergunta, você é intrusivo, você é indelicado e sim, você vai mexer em alguma ferida almática. E mexendo nessa ferida almática, adivinha o que acontece? Você não vende, porque a pessoa se sente ofendida. E aí, morreu o jogo, acabou, você não consegue passar para o próximo nível, você não consegue fechar venda. Seja delicado, elegante, tenha senso, antes de ser intrusivo na hora de oferecer o seu produto ou seu serviço ou querer investigar sobre o que o seu cliente gosta ou não gosta, ok? As perguntas precisam ser pensadas, tem técnica para isso. Que técnica é essa, professor? Perguntas abertas, por exemplo, é uma técnica. Quando você faz perguntas fechadas, normalmente, não é via de regra, tá? Você cancela o jogo, você fecha o jogo. O que é pergunta fechada? Deixa eu te explicar. A pergunta fechada é aquela que tem margem para duas respostas apenas, sim ou não. Oi, tudo bem? Estou vendendo controle. Você quer comprar controle? Não, não quero. Acabou o jogo, vai para sua casa dormir. O que seria uma pergunta aberta sobre esse mesmo exemplo do controle? Um exemplo que me veio à mente aqui agora, tá? Para você, presta atenção. O que seria uma pergunta aberta para um controle remoto como esse? Você é vendedor ou vendedora de controle remoto. E lembrando, o exemplo que eu vou dar agora serve para qualquer coisa, seja produto ou serviço, mas vamos falar sobre produto, tá bom? Eu vou apresentar aqui esse controle para você. Que pergunta eu faria aberta, sem margem de pensamento? Eu sei que o meu cliente necessita desse produto e eu posso muito bem perguntar: para que você utilizaria este controle remoto? E a pessoa vai responder: eu uso em palestras, eu uso nas reuniões que eu tenho na empresa, eu uso porque eu necessito disso, até porque a tela onde eu faço as apresentações das minhas reuniões, ela fica longe, né? Eu não vou até lá trocar, então eu preciso deste controle aqui para trocar as apresentações, o meu PowerPoint, os meus slides, enfim, aumentar o volume, abaixar o volume, dar play, isso facilitaria a minha vida. Olha a pessoa contando toda a história. A pessoa já revela que ela trabalha em uma empresa, ela já revela que participa de reuniões, ou que dá palestra, ou que ela usa aquilo para aumentar ou abaixar um volume. Ela está entregando ouro para você. Ao escutar isso, você já sabe, como vendedor, é obrigação sua, qual controle é o melhor para aquela pessoa. Uma pergunta aberta faz com que o próprio cliente entregue de bandeja para você respostas que você nem precisou fazer a pergunta, porque ele quis desabafar, ele quis se entregar ali para você e falando tudo. Vai pensando o que ele está falando e criando uma amarração lógica, ok? Sem perguntas fechadas. Perguntas fechadas vão te levar ou vão te induzir sempre ao não, ok? E presta atenção nisso. Toda vez que você fizer uma pergunta aberta, presta atenção. Ao fazer a pergunta, olhe para a pessoa, do jeitinho que eu estou te olhando agora, tá? E pergunte
e levemente com a cabeça vá confirmando. Tá? Por quê? Porque você vai induzir a pessoa ao sim. Você está ensinando a hipnotizar a pessoa? É quase isso. Mas você precisa induzir mesmo a pessoa ao sim. Se ela disser mais de um sim, 2, 3, 4 sim, o sim que você quer ela vai ser obrigada a dizer, porque ela não pode se contradizer. Vai caminhando com ela, é um passeio no parque, entende? O que você acha das flores? O que você acha do jardim? O que você pensa sobre isso? Ou pensa sobre aquilo? E ele vai denunciando, ele vai entregando. E você vai confirmando com a cabeça, demonstrando o total interesse. A pessoa fala para você e você tem a resposta que você quer no final, que é a venda. Isso é uma técnica, tá? Então faça perguntas abertas. Não faça muitas perguntas fechadas, a não ser que seja necessário, a não ser que essa pergunta fechada não seja tão relevante para você concluir a venda. Eu vou deixar alguns insights aqui para você agora. Vamos lá? Formule perguntas abertas para que incentive o cliente a compartilhar informações detalhadas ou mais detalhadas. Foi o que eu acabei de comentar. E evite perguntas que possam ser respondidas com um simples sim, não, buscando insights mais profundos sobre suas necessidades e desafios. Cuidado com isso. Utilize a técnica mais poderosa de qualquer vendedor. Não é a lábia, não é falar muito bem, não. A comunicação é importante, mas a escuta, posso te garantir, é muito melhor. Quer ver? Pratique a escuta ativa ao fazer perguntas. Como é isso? Me fale mais sobre isso. Existe uma técnica chamada counseling, ou aconselhamento. É a escutatória, a escutativa. É perguntar com real, legítimo interesse em querer resolver, solucionar o problema do outro. Não perguntar como um especulador ou como um mero espectador. Você não está ali só para ouvir, ah, tá bom, que legal, quer comprar ou não. Mas com o próprio olhar, com a própria cabeça, né? Se emocione, sinta, observe, isso fará toda a diferença para você fechar o negócio. Deixe o cliente expressar suas ideias sem interrupções, demonstrando interesse genuíno em compreender suas preocupações. Existem vendedores, abre aspas aí, né? Nos vendedores, que para mim não é vendedor não, que sofre da síndrome do Fausto Silva. É a síndrome do Faustão. Não deixa ninguém falar. A pessoa começa a contar, ele, ô louco, bicho, 24 para as 3, e como é? Ele atrapalha. Ele pergunta uma coisa e já dá a resposta, e ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, só ele fala, só ela fala. Ô meu amigo, fecha a boca, por favor, pelo amor de Deus. Deixa o seu cliente falar. Quanto mais ele falar, melhor. Melhor para você, poupa até o teu trabalho, pasme. Agora, se você tem uma escuta ativa, se você está realmente compreendendo e identificando a dor através do que ele fala, como se expressa, você se conecta automaticamente com aquela pessoa, criando rapport, empatia. E faça isso de maneira genuína, sincera. Não faça isso só pela técnica, faça isso porque você se sente bem em fazer isso. E isso é hábito. Você tem que praticar, tem que treinar. Treine com o seu cônjuge, treine com seus familiares, treine no seu ambiente de trabalho, de estudo, mas treine isso de escutar com qualidade, com atenção, com carinho e com respeito. Isso não apenas fortalece o relacionamento, mas também proporciona insights valiosos. Existem pessoas que se sentem tão bem em falar com você que sempre que ela tiver um desconforto, ela vai te procurar. Imagina o cliente. Pensa comigo. Ah, mas aquele vendedor foi tão atencioso comigo. Minha família não me escuta, mas o vendedor me escutou, me orientou e me forneceu as informações que eu precisava, o produto que eu queria e precisava. Você já teve uma aula sobre isso comigo. É batata, é cliente pro resto da vida, entendeu? Vira freguês. Já ouviu essa expressão? Fulano tá meu freguês. É, porque ele compra sempre. O bom cliente é o que compra mais de uma vez, é o que compra sempre. E a tua missão é fazer isso acontecer, conduzi-lo a mais compras. Agora, nada pode ser por acaso ou na sorte, tá? Chegou a hora de você criar uma sequência lógica. Presta atenção nisso aqui. Estruture suas perguntas de forma lógica, começando por questões mais amplas e progredindo para detalhes mais específicos. Você pode, em meio ao diálogo, à conversa, fugir um pouquinho do assunto
para entender a intenção do teu cliente, entender como é que ele vê o mundo, como é que ele vê a vida, e depois você vai, sabe, criando esse funil e trazendo ele para cada vez mais perto de você. Você pode, de repente, perguntar algo que não tem tanto a ver com o que você queria realmente perguntar, mas a sequência precisa ser lógica, as amarrações precisam ser lógicas. Você faz tudo intencionalmente, tudo com muita vontade, intenção, para você não se perder. Porque senão ele vai ficar jogando conversa fora, conversa fiada e não tem blá blá blá. Isso cria uma narrativa que ajuda a entender a jornada do cliente e identificar pontos de interação que podem aliviar suas dores. Por exemplo, o cliente te procurou porque, sei lá, o carro dele quebrou, você trabalha aí numa loja de carros ou você é um mecânico. Pergunte onde quebrou, né? Em qual momento quebrou, ele utiliza o carro para quê. Nisso ele vai falar se é para o trabalho, se é para passeio. E dependendo, se for para trabalho ou para passeio, ele tem urgência ou não tem urgência. E você consegue oferecer o que realmente ele precisa naquele momento. Se é urgente, você consegue fornecer um carro substituto, por exemplo. Se não é urgente, então você pode conduzir ele para uma espera, uma fila de espera, e ele vai aceitar numa boa e você vai entregar o carro pronto no dia e no horário combinado. Entende o que eu quero dizer? Você abre e depois você vai fechando. Não a pergunta, mas a condução lógica, estrutural do diálogo. Perguntas abertas são as melhores, ok? Counseling, uma poderosa ferramenta de escuta. Eu fiz uma entrevista no Papo de Carreira, lá no meu canal, com o professor mestre Adalto Quitolina. Assiste, depois você me conta. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Como tem muitos cursos, né, que aprendem a falar, a gente esquece de escutar. E nesse vídeo você vai aprender a escutar de maneira assim, ó, maravilhosa, que vai te surpreender no ambiente familiar, no ambiente corporativo. Eu sou uma pessoa antes de descobrir essa técnica, uma pessoa depois de descobrir a técnica, descobrir o que é realmente o counseling. Isso vai te ajudar na tua convivência com as outras pessoas. E, inclusive, se utilizar isso para vendas, funciona, que é uma beleza. Sou prova viva disso, tá bom? Aqui é só um pedacinho, só para você degustar um pouquinho, mas você consegue ver lá na outra plataforma, na íntegra, toda a entrevista com o mestre Adalto Quitolina, tá bom? Acompanha aí. O counseling, historicamente, ele já tem uma trajetória, né? Nós agora estamos começando aqui no Brasil. Mas ele já foi implantado nos Estados Unidos, ele é inclusive uma profissão reconhecida. Na Europa, em alguns países da Europa, ele é profissão reconhecida. Aqui, vizinhos a nós, ao Brasil, na Argentina, é muito utilizado, né? Então, o counseling é uma ferramenta de ajuda para as pessoas. Nós temos a psicoterapia, que são os psicólogos que fazem, e nós temos essa ajuda que é dada pelo counseling como uma forma mais rápida e mais curta, falando em tempo, para que as pessoas aprendam a lidar com as suas problemáticas pessoais. Tá. Então, o counseling ele foca muito mais o aqui e o agora das pessoas, ou da vida das pessoas, muito mais do que um histórico, um porquê, que é o caminho que a psicoterapia, a psicologia vai fazer. Então você está me falando que o counseling vai trabalhar as crises, é isso? Perfeito, Ok. perfeito. Crises não avisam quando vêm. Sim. E quando elas chegam, a pessoa precisa de uma ferramenta para lidar com elas. O counseling é uma dessas ferramentas muito úteis para esse momento. E a crise sendo ela pontual, eu posso fazer com que a pessoa se encontre, se identifique, sem uma utilização, por exemplo, de conceitos mais psicológicos ou conceitos dentro da área da psicologia em si. Com certeza, porque na psicologia, qualquer crise eu vou tratá-la, mas tomando a história da vida da pessoa, vendo em que outros momentos esta crise apareceu e de que forma apareceu. Ela tem uma razão, quem sabe lá. O counseling, como é um espaço de tempo mais curto, ele se ocupa de abordar no momento aquela crise para que a pessoa possa lidar com aquele momento e tocar sua vida para frente.
Hoje, talvez alguém que está acompanhando esse papo de carreira fala, poxa, eu estou me interessando por isso, mas eu preciso necessariamente ser um psicólogo para atuar como um counseling ou ter essa formação? Não, o counseling ele é voltado para todas as pessoas que desejam melhorar as suas relações interpessoais. Ok. Então, eu não preciso ser psicólogo, não preciso ser médico, não preciso. Basta que eu tenha uma habilidade de relações interpessoais. E aqui eu posso desenvolver o counseling. Mas o counseling também pode ser, Wellington, eu posso fazer o counseling dentro da minha própria casa. Quer dizer, o modo como eu me relaciono com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, ele pode ser diferenciado a partir das técnicas do counseling. Tá. E vale ressaltar que o counseling hoje é uma pós-graduação lato sensu. Você que tem essa pretensão para colocar isso no teu currículo. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Faça perguntas para entender as dores do seu cliente. Espero que tenha gostado, espero também que você aplique isso no dia a dia e vá exercitando. Ficou com alguma dúvida? Volta à aula, assiste tudo de novo, não tem problema, assista quantas vezes você quiser. E clique agora no Saiba Mais, tá? Baixe tudo que tem que baixar, faça todos os exercícios, acesse o Saiba Mais e se aprofunde nesse conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!